Olá pessoal, uma boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao canal Sistema de Ensino Monte Carlo. Esse canal feito para você que é estudante, com o objetivo de te auxiliar. Meu papel aqui como professor consultor, temos já um leque que já passou das 250 videoaulas. Eu acredito que tem ajudado muitos alunos. São conteúdos de humanas e matemática básica, porque sempre tive essa vontade, por conta da precariedade das nossas instituições de ensino e da carência, a falta de estrutura, a falta de motivação. Então, tudo isso influi para uma má qualidade do ensino de modo geral, né? E principalmente em países subdesenvolvidos, como o caso do Brasil, fica muito claro a justificativa de que conhecimento custa caro, né? Quer ficar rico no Brasil, ou você vira político, ou você abre uma escola. Uma escola bem organizada, bem planejada, bem articulada. Ela dá uma vultuosa soma em dinheiro, que aí já cai no confisco como lucro presumido, né? Mas, enfim, fica aí meu apelo para um despertamento da população e principalmente dos nossos estudantes. E como o canal Sistema de Ensino Monte Carlo tem esse caráter de utilidade pública, então não há desculpa. O conhecimento ele está aqui, e principalmente você, contemporâneo, você que já nasceu conectado. Eu particularmente sou um professor do século XX, né? Digo isso porque eu conheci um mundo sem internet, eu conheci um mundo sem conexão. E você, aluno do século XXI, que já nasceu conectado, então a informação e o conhecimento para você está à distância de um clique e está tudo disponível para você. Nossa biblioteca é uma biblioteca virtual, onde lá eu posso garantir que chegará o dia em que eu vou me orgulhar de dizer que todos os assuntos e conteúdos de humanas e matemática básica exigido pelo MEC vão estar aqui à sua disposição. Hoje eu estou nesse trabalho sozinho, mas eu acredito que com o crescimento vamos precisar de outros professores me auxiliando, né? Mas esse crescimento ele só é capaz quando você, aluno, deixa o like, quando você, aluno, se torna inscrito, quando você passa a compartilhar os conteúdos e quando você adquire o conhecimento, quando você torna esse conhecimento prático, você deixa de ser massa de manobra dos formadores de opinião da elite, porque tudo que ele quer, por isso que a elite ela não investe como deveria se investir em escolarização, porque quando a população ela se tornar autossuficiente em questão de conhecimento, ela vai ocupar os cargos de destaque, ela vai passar a escolher seus representantes melhor, ou até exigir uma reforma política, uma reforma administrativa, uma reforma dos setores de serviço, dos prestadores de serviço, seja público ou privado. Então ele vai passar a conhecer os seus direitos e o quanto são carentes dele e vai começar a brigar por eles, né? E eu digo isso na introdução da nossa aula porque tem tudo a ver com a aula de hoje, que é a questão da unificação da Itália e da Alemanha. Então, se isso foi possível lá, por que não pode acontecer aqui também? Agora depende de mim, depende de você. Tirar a elite do seu posto e passar a esses postos ser ocupados de fato por pessoas que querem fazer a diferença, que querem ver de fato a população melhorar. Tá?
Então vamos lá, vamos para a aula. Uma Itália para os italianos, né? Era essa a proposta da unificação da Itália. Durante a primeira metade do século XIX, a Península Itálica ela estava dividida em vários reinos. O sul, dominado pelo Reino das Duas Sicílias, e essa região ela era basicamente agrária. A região do norte ela já estava se industrializando, só que ela estava sob influência direta do Império Austríaco. Com as insurreições liberais de 1848, houve uma tentativa de unificação da península. A região da Lombardia-Veneza, o reino da Piemonte-Sardenha e o reino das Duas Sicílias declararam guerra contra a Áustria. Porém, os habitantes da península eles não estavam unidos por um sentimento de identidade nacional que fosse capaz de fortalecer a sua luta e conduzi-la à vitória. Estava claro para os nacionalistas que a unificação ela não seria consequência de uma revolução popular, mas sim de uma guerra com a participação de grandes potências europeias. Porque se a população, a base da sociedade, ela ainda estava com aquela mente de feudo, aquela mente medieval, onde o regionalismo ele tinha mais significância do que o nacionalismo, então essa unificação ela não viria de baixo para cima, mas ela teria que vir do meio da pirâmide social. Então, Piemonte-Sardenha, o reino mais industrializado da península, ou seus formadores de opinião, deram início a um novo processo de unificação na Itália. Já que o primeiro processo ele não deu o resultado que se esperava, então em 1859, seu primeiro-ministro, o Conde de Cavour, apoiado por Napoleão III da França, derrotou as forças austríacas e incorporou diversos territórios ao norte da península. No sul, o republicano Giuseppe Garibaldi organizou os camponeses em um exército que ficou conhecido como os Camisas Vermelhas e, segundo seu historiador, George Trevelyan, Giuseppe ele teria dito o seguinte: todo aquele que quiser continuar a guerra contra o estrangeiro, me siga. Eu não ofereço nenhum pagamento, nem abrigo e nem comida, mas somente fome, sede e marcha forçada, guerra e morte. Aquele que ama essa terra com o coração e não apenas com a boca, me siga. Então, são palavras que tentam apelar para o nacionalismo, aqueles que amam essa terra, né? E não aqueles que amam apenas o seu pedacinho de chão ou o seu feudo, mas aqueles que realmente querem uma Itália grande, uma Itália fora, longe dos domínios austríacos, né? Então, em 1860, os Camisas Vermelhas desembarcaram em Marsala e, sob o comando de Garibaldi, apossaram-se do Reino das Duas Sicílias. E com essa vitória, em 1861, o país se unificou e Vítor Emanuel II, rei de Piemonte-Sardenha, foi proclamado rei da Itália. Em 1866, Veneza foi incorporada à nova nação. Roma ela foi anexada em 1870, tornando-se a capital da Itália, apesar de que a Igreja Católica ela tinha interesse em manter a cidade independente separada do novo reino. Mas isso aí foi uma questão que ficou anotado para que fosse resolvido lá na frente. E a Alemanha, como é que a Alemanha ela vai se unificar? Como é que ela vai se formar? Bem, a unificação da Alemanha ela teve muita semelhança com a experiência italiana. Assim como na Itália, em outras regiões europeias, né, as invasões napoleônicas elas despertaram o nacionalismo alemão. A principal diferença foi que muitos alemães estavam espalhados e misturados com outros povos de toda a Europa Central. E desde o Congresso de Viena, esse congresso que ocorreu em 1815, a Alemanha estava dividida em vários estados, reunidos em confederações germânicas. Olha a diferença.
do caráter que a unificação italiana teve com o da Alemanha. A Alemanha ela já se entendia como uma confederação e a Itália ainda não, né? Então essa associação era dominada pelo Império Austríaco, olha aí a presença dos austríacos aqui também na Alemanha, e pela Prússia. O Reino da Prússia era industrializado e estava em busca de novos mercados consumidores para os seus produtos. Em 1834, a Prússia criou o Zollverein, isso é um termo alemão. Um acordo que o Zollverein era um acordo comercial que suprimia as barreiras alfandegárias entre os estados alemães. Só que essa união alfandegária ela excluía a Áustria. Claro, porque a Áustria era um incômodo entre essa potência que estava a se formar, assim como na Itália. O Zollverein impulsionou o desenvolvimento da indústria, impulsionou também o desenvolvimento do comércio e das comunicações de grande parte dos estados germânicos. Com o potencial industrial crescente, os favoráveis à industrialização iam tomando corpo, principalmente porque a unificação representaria a possibilidade de competir com os outros produtos ingleses, né? Nas revoluções de 1848 já havia ocorrido na Prússia um movimento por uma Alemanha unida e liberal, que reuniu burgueses e operários e obteve várias conquistas democráticas, como, por exemplo, o sufrágio universal. A reação da nobreza conservadora, porém, pôs fim à revolução e revogou as conquistas liberais que tinham sido obtidas. Logo após esse incidente, a burguesia prussiana, temendo a mobilização popular, já que a população ela já tinha conhecimento de autossuficiência e por representação partidária, eles vão se aliar à nobreza e aí vão conduzir a unificação sem a participação popular. Então aí foi um golpe baixo e um golpe pesado, né? Porque com a intervenção da nobreza ficou muito aquilo que tínhamos antigamente entre os coleguinhas, né? Um coleguinha se une ao colega mais forte contra o colega anterior. Em 1862, por escolha de Guilherme I, rei da Prússia, Otto von Bismarck assumiu o cargo de chanceler. Esse cargo de chanceler equivale ao cargo de primeiro-ministro. Um dos principais líderes da Revolução Conservadora de 1848, que no caso Bismarck se transformou em uma figura das mais importantes da unificação alemã. O objetivo do chanceler era estimular o nacionalismo como estratégia para alcançar a unificação dos estados germânicos. Bismarck escolheu o caminho da guerra para despertar ou criar o sentimento nacional entre os alemães, e para isso ele equipou e modernizou o exército prussiano, tornando-o a força armada mais poderosa da Europa. Enquanto a Inglaterra tinha a marinha britânica como a força em mar a mais poderosa, a Alemanha ela era forte por terra. E seu principal movimento foi aliar-se aos austríacos e declarar guerra à Dinamarca, que dominava regiões ao norte. Após esse episódio, Bismarck declarou guerra à Áustria e, avançando sobre seu território, vitorioso, ele organizou a Confederação Germânica do Norte, liderada pela Prússia, e a unificação caminhava a passos largos, mas ainda faltava o Estado do Sul. O interesse de Bismarck era unificar a Alemanha em toda a sua totalidade. Depois de uma série de provocações e atos hostis, Bismarck conseguiu o que ele planejava. O que ele planejava, na verdade, o que ele queria, na verdade, era provocar a França de Napoleão III. E o próprio Napoleão, após as provocações de Bismarck, resolve declarar guerra contra a Prússia. Isso no ano de 1870. E essa guerra, a Guerra Franco-Prussiana, não durou muito, pois o exército prussiano era uma grande potência militar, muito superior ao exército francês. E com a derrota, os franceses perderam a cobiçada região da Alsácia-Lorena, que era uma região rica em carvão, e essa perda criou nos franceses um forte sentimento de revanche contra os alemães.
nós ainda vamos ouvir falar dessa região um pouco mais à frente, ainda nesse módulo de história. Então anota aí, Alsácia-Lorena. Em janeiro de 1871, Guilherme I foi coroado imperador da Alemanha e Bismarck tornou-se chefe militar do país. É importante ressaltar, já finalizando, que apesar do protagonismo de Bismarck, a unificação alemã ela não foi uma obra individual. Pelo contrário, ela foi resultado do desenvolvimento industrial da região prussiana, da integração econômica de grande parte do território alemão, já que os economistas, né, aqueles que tinham dinheiro para financiar essa unificação, eles estavam espalhados por toda a Alemanha. Então, essa integração econômica, esse desenvolvimento industrial e a expansão de uma cultura nacionalista foi o que permitiram a unificação da Alemanha, tudo com esse viés nacionalista. Turma, essa foi nossa videoaula de hoje. Espero que tenha sido rica e instrutiva para todos vocês. Dúvidas, sugestões, temos aí a aba de comentários. Não esquece de deixar o seu like. Caso você ainda não seja inscrito do canal, considere se tornar-se inscrito. Compartilhe os conteúdos do canal com seus colegas. Fiquem todos bem e até uma próxima.